Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, agora nós iremos corrigir a folhinha que foi para casa ontem, que é a atividade gênero textual sobre conto. Aí aqui na primeira página, a tia colocou algumas informações importantes sobre esse gênero textual. A tia vai pontuar alguns pontos agora com vocês, certo? Então, o primeiro ponto é a definição de conto social, que vocês já estão sabendo, porque a gente já viu esse conteúdo na apostila, mas vamos revisar. O gênero social, o conto social é um gênero, né, que ele é caracterizado por ter o quê? Uma narrativa literária curta e costuma representar um determinado grupo da sociedade. Quem são esses grupos que serão representados, pessoal? Serão as pessoas ricas? Serão os políticos? Serão as pessoas em classes sociais privilegiadas? Não, são os desprivilegiados. Destacar uma característica marcante dele por meio de uma denúncia. Pessoal, toda vez que vocês virem conto social, pensem automaticamente em denúncia, certo? O gênero textual conto social é o responsável por fazer denúncia. Olha só, mesmo sendo uma denúncia, mesmo tratando de um gênero, de um assunto pertinente à sociedade, o conto social é uma ficção. Os personagens trazidos ali não são reais, certo? Não existe uma pessoa chamada 35, não existe uma mulher, né, como na atividade aqui traz. Então, tudo isso é fruto da imaginação. Outro ponto marcante sobre o conto social, ele tem uma estrutura marcada. Qual que é essa estrutura? Nós vamos ter personagens, né? E pode ter um ou outro ser vivenciando a história, não é uma obrigação a quantidade desses personagens, e podem ser pessoas, objetos, seres imaginários, mas um ponto marcante é que não há muitos personagens ativamente. Como assim ativamente? Que tenham falas, que participem, que tenham características dentro da história. Vamos lá. Agora, o narrador. Então, pessoal, o conto social é uma narrativa. Ele está dentro da tipologia textual, que é narração, que é narrativa. Ao longo desse bimestre, nós estudamos os gêneros textuais pertencentes à argumentação, a tipologia argumentativa. Não é o caso do conto social. O conto social não pertence à tipologia textual argumentativa, e sim a tipologia textual narrativa, ok? Então, se a Mati faz para a tipologia textual narrativa, né, ele tem que ter um narrador. Ok? Então, vá ter um narrador dentro dessa história. O narrador, pessoal, pode ser dessas três formas que a tia anotou aqui. Pode ser um narrador personagem, um narrador observador ou um narrador onisciente. O narrador personagem narra a história na terceira pessoa. Terceira. Esses outros dois aqui não. Os outros dois narram na primeira pessoa. Então, ele faz parte da história. Todos os seus comentários, as partes contadas, são pessoais, por isso que é subjetiva. O que é algo subjetivo? É algo que tem a visão do sujeito. E quem que é o sujeito? Aquele que elabora, que faz a ação. Então, se o personagem está dentro da história, ele é o sujeito da história e a sua visão é subjetiva. Então, está na primeira pessoa e tem caráter emocional, vai falar as coisas que ele está sentindo. Já o observador conta a história do lado de fora. Ele conhece os fatos, mas não participa da história. É isso que vocês precisam ter em mente entre a diferença de observador e onisciente. Porque tanto o observador quanto o onisciente, eles são narrados em terceira pessoa, mas o observador não sabe do que se passa dentro dos personagens. O observador não participa da história, ó. Não participa. Enquanto o onisciente conhece os personagens, conhece os sentimentos, participa da história, ok? Vamos lá para o tempo. O tempo de duração, pessoal, é
o fato que vai ter início, meio e fim, né? E pode ser, assim, como podemos dizer, a narração que nós lemos na apostila foi algo passado. A que nós lemos aqui é algo presente. Então, não temos uma trajetória, uma época específica para esse conto social acontecer. O que nós sabemos é que a duração do conto é curta. Não é algo que vai levar 20 anos acontecendo, como, por exemplo, pode acontecer um romance. Já o espaço, existe sempre um espaço marcado. Esse espaço pode ser um estado, pode ser a casa de uma pessoa. A questão é que há uma localidade em que essa história está situada. E o enredo? O que é o enredo? É a sequência de ações que acontece dentro da história, né? É o início, o meio e o fim. É o que está acontecendo ali dentro. O que é que está sendo contado nessa história? Temos também o conflito. Que o que é o conflito? É o problema que está acontecendo ali, né? É o que está sendo o alvo da história. No conto que nós lemos, 1º de maio da apostila, o conflito era o 1º de maio em si, a revolta que estava tendo nas ruas, as más condições do trabalho. E já nesse conto aqui que a gente, espero que a gente já tenha lido, né? Vocês já tenham lido por conta de ter feito a atividade, né? Qual que é o conflito que nós vivemos aqui, né? É da mulher renegando a paz, dizendo que a paz ela não quer, ela dispensa, não faz parte da vida dela, não é algo que ela vivencia, certo? Então vamos agora para a correção do nosso texto. O texto é esse daqui, né? Da Paz de Marcelino Freire, e a tia não lerá com vocês o texto para não me alongar muito, mas espero que todo mundo tenha lido, tenha gostado. Um ponto importante para falar, né, é que muitas coisas nesse texto, assim como em muitos contos sociais, né, não ficam explícitas, a gente subentende, né, isso é uma grande beleza do conto social. E, na verdade, da leitura em si. Muita coisa não precisa ser dita para que a gente saiba. A gente, embora não perceba nitidamente que se trata de uma mulher, a gente consegue perceber, né, como que é um sentimento de uma mãe que perdeu um filho. Embora a mulher que não tenha dito que ela é pobre, a gente percebe sim que ela é pobre, que ela passa por situações. E isso é a beleza da leitura, né? A gente ser aguçado a um ponto de não precisar ler para saber. Vamos lá. No número 1, pergunta o seguinte: embora seja escrito, esse é um texto com muitas características do texto falado. Por quê? Então, pessoal, por que tá uma característica de texto falado? É uma leitura fluida, é uma leitura que muitas das vezes não condiz com a parte escrita, como por exemplo, ó, tá uma coisa que eu não gosto, tá, no caso deveria ser o quê? Está, mas na fala a gente não fala está, a gente fala tá. Vou não, por exemplo, aqui, ó. Cadê o sujeito? Se fosse escrito, nós iríamos pontuar o sujeito. Então, é um texto fluido que subentende-se por diversos momentos em que há recorte, né, nele de algumas partes importantes, como, por exemplo, o está, o eu aqui, é que ele, na verdade, vem da fala, certo? Número 2. Quem fala nesse texto? Uma mulher ou um homem? Procure comprovar isso. Então, pessoal, não há nenhum trecho, né, que deixe assim bem nítido, bem óbvio que se trata de uma mulher e não de um homem. Entretanto, a partir das ocupações que a personagem tem, a gente subentende que trata de uma mulher. Procure no texto passagens que indiquem o contexto social em que vive a personagem. A tia tirou aqui 2 partes. A paz nunca vem aqui no pedaço. Eu é que não vou levar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo. Então, pessoal, esse pedaço aqui, ó, é como se fosse, né, remetendo ao lugar em que ela mora, que no caso seria o quê? Um lugar periférico, né? E lá embaixo seria o quê? Seria o centro, seria a parte urbana da cidade, que não é a periferia, né? Até porque a periferia fica no alto, no morro, e lá embaixo seria a cidade mesmo como um todo. Número 4. Qual o motivo maior da revolta da personagem? Reflita. Então, pessoal, a mulher perdeu o filho, né? A personagem perdeu o seu filho, que é o Joaquim, e aí
Isso nela gera uma revolta de que estão pedindo paz, mas não tem paz. Se tivesse paz, eu não teria perdido meu filho. Estão pedindo paz e querem que eu vá lá expor o que aconteceu comigo como se fosse resolver. Quando na verdade a dor que ela tem é tanta, né, que chegou no ponto que ela acha que isso não vai resolver. Ela expor a dor dela não vai causar nenhuma comoção a ponto de resolver qualquer tipo de problema. Número 5. Um recurso muito utilizado nesse texto é a ironia, promovendo uma distância intencional entre aquilo que é dito e aquilo que realmente se acredita. Isso aqui nesse caso, pessoal, olha só, distância intencional até o que se acredita é a definição do que é ironia. Identifique a passagem irônica no texto. A paz fica bonita na televisão. Viu aquele ator? Olha, diante da dor que ela sentia, era isso que ela queria dizer? Ela estava como se fosse debochada, né? Que a paz não existe. A paz só existe na televisão. Só existe para que engane algumas pessoas. Nós que vivemos aqui sabemos que a paz não existe. Atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. Vem governador participar, e prefeito, e senador, e até jogador. Ou seja, passa uma imagem de que há uma paz, de que há uma ordem, de que tá tudo certo, quando na verdade não tá tudo certo. Quando na verdade continua tendo tiroteio, continuam pessoas morrendo, pessoas inocentes morrendo, pessoas trabalhando morrendo, né? Número 6. O que a personagem quis dizer com o seguinte trecho? A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca. Então, olha só. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? Então, é muito comum que as pessoas que moram nessas zonas periféricas, né, relatem que sofrem preconceitos e que muitas pessoas se acham superiores e melhores do que ela, né, que no caso é o que ela quis representar aqui com madame, é que quando na verdade, vamos supor assim, você é uma empregada que trabalha num prédio de luxo e você chega lá para trabalhar, não sei se isso ainda existe no Rio de Janeiro, mas até pouco tempo atrás existia, que era o elevador dos empregados. No caso, os ricos, né, a madame, no caso, ela é tão boa que ela não pode sequer ter contato com a empregada no elevador. Uma área comum que qualquer um pode usar, a empregada não pode usar por ser inferior e a madame não pode ter contato com ela. Ou seja, a madame não pode olhar na cara dela, não tem interesse em olhar na cara dela. No caso, é como se a paz fosse algo que a evita, algo que não quer entrar em contato com ela. Não mora no meu tanque, a paz não vem onde eu moro, a paz não vem na periferia. A paz é muito branca. A tia não sabe dizer exatamente os dados, né? Mas a população que mora na periferia é majoritariamente negra. A maior parte das pessoas são negras e no caso aí diz que a paz é muito branca porque a paz, ela não mora na periferia. A paz mora onde? Mora na zona sul, mora onde tem dinheiro, mora onde tem as pessoas ricas, mas não é o caso aqui. Número 7. Quando ela diz, rezar nesse inferno eu já rezo, o que você acha que esse inferno se refere? Olha só, ela quis dizer que é nesse inferno que é onde ela vive, que é a casa dela, ela já faz. Ela não precisa ir para a rua expor o problema, o sofrimento dela. Entretanto, esse inferno também pode ser a vida dela, sabe? O que ela vive, a dor que ela sente, que a condena por dentro. Número 8. Qual o sentido da frase a paz tem hora marcada? Então, a paz é uma fachada. É uma fachada que é exibida para algumas pessoas em alguns horários, para que algum grupo seleto veja, né? Não sei se vocês têm contato com pessoas que moram no Rio, né? Mas eu tenho alguns familiares no Rio que falam que tá tendo, por exemplo, que tá tendo pacificação em algumas favelas ou algo do tipo, e na verdade o que acontece não é nada disso, né? É como se a favela fosse tomada mesmo pelos bandidos, pela milícia e tudo mais, e esse fato de ter a pacificação é unicamente para não ter conflito mais com a polícia, como se a polícia tivesse assim, desistido disso daí, e aí fica por isso daí mesmo.
né? Então, a paz, na verdade, ela não existe, né? Ela só aparece quando é conveniente. Número 9. No texto, lá embaixo é uma expressão que se opõe à expressão lá em cima. O que é lá embaixo e o que seria lá embaixo? Então, lá em cima, pessoal, é onde a personagem vive, que no caso é a periferia, o morro. E lá embaixo seria as sontras e zonas privilegiadas, né, que a qual ela não se sente parte e realmente não faz parte, né? Já que tudo isso é o que acontece com ela, né? Então, prova de que ela não é parte disso. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e se não, é só fazer em contato comigo.